Olá a todos e a todas para mais uma colher de chá filosófica que estava meio no além, mas voltou para cá depois da Páscoa da Ressurreição. Não sei o que Nietzsche iria falar sobre isso, mas hoje nós vamos justamente falar sobre a relação entre poesia em Nietzsche e André Salomé. Eu sou Gabriel Cafuri e hoje temos um convidado especial, Jean Clefferson, e vamos iniciar agora a nossa colher de chá filosófica nessa perspectiva agora de fazer com entrevistas, né? Então, Jean, doutorando em filosofia pela UFPB, pelo doutorado integrado, pesquisa Nietzsche e os poetas, vai falar um pouco aí para a gente. Eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui, tendo este diálogo a respeito de assuntos tão importantes dentro da vida de autores tão relevantes quanto Nietzsche e Lu Salmé. Eu gostaria de dizer que essa conversa ela vai proporcionar uma melhor compreensão da relação dos dois autores com a poesia. E, para começar, eu gostaria de abordar o pensamento nietzschiano sobre a poesia a partir dos seus poemas publicados na Gaia Ciência e a respeito do Apolíneo e do Dionisíaco no Nascimento da Tragédia. Gabriel vai abordar a poesia a partir do ponto de vista de Lu Salmé e nós iremos complementar o diálogo com os autores a partir da continuidade da expressão das relações entre os dois. Muito bom, é isso mesmo. Assim, eu não vou apresentar a poesia de Lu Salomé, mas vou apresentar um pouco da vida e das obras dela. Vou mostrar o trailer do filme que a gente assistiu, filme muito bom, que, aliás, eu tenho muito a agradecer por saber um pouco da Lu Salomé através de uma amiga minha chamada Lu Santos, né? Então, esse vídeo aí eu vou mandar para ela, porque eu acho que talvez ela goste. Enfim, ela é uma grande defensora da Lu Salomé, e aí quando saiu esse filme, eu tive curiosidade de ver, e realmente, é como ela falou, a Lu Salomé é uma poetisa, uma filósofa, uma psicanalista, né? Uma mulher excepcional do seu tempo, que falou da subjetividade feminina, e com isso soube ser escutada, dando base e inspiração para muitas lutas e conquistas posteriores das mulheres. Bom, vamos ver então o trailer e daqui a pouco a gente volta aqui. Tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar direitinho. Que é um processo. Agora vai. Niemand muss sich fürchten. Gott ist überall. Dann ist Gott also auch in der Hölle? Es geht mir um die Entwicklung meines Charakters und meines Geistes. Sobald du Kinder hast, wird dein Leben ausreichend gefüllt sein. Ich habe also kein Recht auf eigene Entscheidungen. Darf ich vorstellen? Luise von Salomé, Friedrich Nietzsche. Von welchen Sternen sind wir uns hier einander zugefallen? Ich für meinen Teil bin bloß aus Zürich gekommen. Ich hatte heute Nacht einen Traum. Wir leben zusammen. Eine Kameradschaft mit dem Ziel der geistigen Vervollkommnung. So habe ich mir das vorgestellt. Es verstößt gegen sämtliche Konventionen. Das ist die Frau, von der ich immer geträumt habe. Mein Name ist René Maria Reck. Ich kann auch nicht leben. Wir sind vom Schicksal füreinander bestimmt. Wir wollen nicht heiraten. Will ich nicht mehr leben. Ich wusste, dass ihr widerliches Frauenzimmer sitzt. Ich werde niemals heiraten. Ich möchte frei sein. Willst du wirklich auf das Schönste im Leben verzichten? Fräulein von Salomé hat unsere kühnsten Erwartungen übertroffen. Haben Sie schon Pläne für Ihre Weiterentwicklung? Ich freue mich über Ihr Interesse an der Sache. Ich
würde gerne bei Ihnen studieren. Du wirst ja nicht immer alles haben. Warum nicht? Lassen wir das weg. Das gibt niemandem etwas. Bom, então é isso. Podemos ver aqui um pouco do trailer, né? E eu gostaria de comentar por essa última cena que ela fala, vamos tirar isso, que é justamente nesse momento em que a Lu mostra que teve uma influência de Nietzsche, porque antes dessa cena ela fala assim, então, realmente Nietzsche estava certo do dionisíaco, né? Apesar do filme todo mostrar toda a repreensão e talvez até um certo puritanismo da Lu, né? No final ela percebe que o dionisíaco é o primordial no espírito poético, eu acho que dela mesmo e da vida também. O que você achou do filme, Jean? Eu gostei bastante, assim, eu acho que o filme retratou bem questões muito importantes, pertinentes, principalmente a questão da mulher pensadora, da mulher criadora, da mulher contestadora, da mulher libertadora. Lu Salomé é um espírito livre. Lu Salomé, ela é uma poetisa que se apresenta de uma maneira muito singular. Ela influencia diretamente o pensamento de Nietzsche, assim como ela influencia diretamente o pensamento poético de Hayek e, ao mesmo tempo, de Borges. E o filme ele retrata essa relação. Freud também. Exatamente. Existem cartas, existe um livro de cartas trocadas entre ela e Freud. Talvez tenha sido importante para Freud também entender um pouco mais da subjetividade feminina através dela. Mas então, existem algumas polêmicas, né, sobre essa questão da influência de Lu Salomé sobre Nietzsche, né? E para isso eu trouxe aqui um slidezinho que eu vou compartilhar aqui com vocês, para a gente, enfim, ter uma ideia também assim, do que a gente está falando em termos mais assim, como a gente pode dizer, didáticos, né? Por assim dizer, né? Para não dizer que a gente só quer saber de falar e coisas assim, como essas críticas que a gente vê às vezes aos filósofos, né? Então, deixa eu ver aqui. Pronto. Então, Lu, André, Salomé, para a gente fazer as devidas apresentações, ela escreveu seu primeiro ensaio, né, em 1919, O Erotismo, já vê-se que ela tinha essa via dionisíaca mesmo, né? Passou a frequentar o debate psicanalítico com Freud, né, e encontrou o argumento que necessitava para articular seus maiores interesses, a arte, a religião e a experiência amorosa, né? Acho que ela fez filosofia e ciências da religião. Ela foi acho que a Berlim, se eu não me engano, fazer esse curso, né, que aceitava mulheres. Ela teve uma tese sobre o narcisismo, escreveu também reflexões sobre o problema do amor, religião, cultura, Jesus, o judeu, e meu agradecimento a Freud, né? Bom, aqui é a imagem clássica que muitos já viram, né, do Paul Ricoeur e Nietzsche, e ela dando como se fosse uma chicotadazinha nos dois, né? Fiz e Aristóteles. E é interessante que a vida dela, né, a gente tinha comentado, era uma vida de triangulações, né? Era Nietzsche, Paul Ricoeur e ela, e depois era o marido dela, que eu não lembro, que era um empresário, e o Rainer Maria Rilke, né? Bom, então, e aqui por último, já uma coisa que é uma difamação, nessa foto aqui a gente sabe que é uma montagem, né? Então não vou nem comentar muito, porque isso aí foi uma coisa muito desrespeitosa com ela, né? Principalmente com a memória dela. Ela que é tão pouco conhecida e que justamente por isso acho que as suas devidas proporções devem ser respeitadas, né? Bom, então, Jean, o que você tem a falar aí sobre, em defesa do Nietzsche, sobre as polêmicas que a gente vai tratar agora em seguida, assim? Como é que você vê? Nietzsche era um misógino ou não? Como é que é? Eu acho que Nietzsche era um transhumano. Eu acho que Nietzsche, assim, do ponto de vista da própria perspectiva da sexualidade mesmo, da libido, do dionisíaco, né, assim, propriamente dito, da energia criadora, da força, da potência vital de existir. Nietzsche queria ir além do homem para poder se transformar, se ressignificar. Como naquele tempo não existiam cirurgias capazes de fazer a transformação, a ressignificação, Nietzsche se ressentiu com as mulheres pela sua própria incapacidade de ser mulher. Nietzsche queria ser mulher e não podia.
Eu acredito que o além do homem é o transhumano. Massa. Pô, eu acho que Nietzsche pode ser pensado dessa forma. Ainda não tinha escutado do alguém falando assim do Nietzsche. Muito bom. Por isso que o cara é doutorando, né? Bom, vamos aqui, eu vou também, trouxe aqui para a gente, para compartilhar um pouco de algumas páginas aqui que falam sobre Nietzsche e a própria obra aqui da Lu Salomé, que, enfim, eu queria anunciar também que em breve a gente vai no site do Sertão Filosófico, está saindo aí um livro que a gente vai colocar lá, e com isso vamos colocar uma bibliografia também de filósofos marginais, principalmente. Então, aqui é o livro da Lu Salomé, né, sobre Friedrich Nietzsche, uma obra importante para quem quer estudar, talvez um lado mais feminino de Nietzsche, não sei. Bom, aqui uma carta do Nietzsche mostrando todo um pouco assim, eu vou ler aqui rapidamente, um pouco da admiração que ele tinha, né, assim, por Lu Salomé. Ó, minha querida Lu, sua ideia de uma redução dos sistemas filosóficos aos atos personagens de seus criadores é precisamente uma ideia que procede de um cérebro irmão. Eu mesmo, na Basileia, explicava na história da filologia antiga esse sentido, e com gosto dizia aos meus ouvintes: este sistema está refutado e morto, mas a persona que está de trás desse sistema é irrefutável. A persona é impossível matar. Por exemplo, Platão. Muito interessante, né? Assim, olha só o que ele coloca aí. A importância da persona, né? Assim, o que mais eu posso falar aqui? Um outro exemplo que eu vejo é essa coisa da polêmica, né, da misoginia, como eu tinha comentado. Dizem que Nietzsche escreveu uma carta que ele diz assim: nunca conheci, para Lu Salomé, nunca conheci alguém mais, uma persona também, né, mas uma pessoa mais pobre que você, ignorante, mas com muito ingênio, capaz de aproveitar ao máximo o que conhece. Bom, enfim, é uma carta bem agressiva. Não sei se Nietzsche escreveu isso. Eu pessoalmente conversando com o Jean, acho que ele não escreveu, porque a gente vê, na verdade, muita admiração, por exemplo, nessa carta que Nietzsche escreveu a Lu Salomé para a teoria do estilo. A primeira coisa necessária à vida é o estilo de estar vivo. O estilo deve ser apropriado a ti em vista de outra pessoa bem definida com a qual queres te comunicar. A lei da dupla relação. Antes de escrever, deveríamos saber exatamente como diríamos e exporíamos o assunto. Escrever deve ser imitação. Enfim, é muito interessante, né, essas obras, essas cartas, esse poema, por exemplo, que Nietzsche escreveu, que eu vou aqui ler. Que eu sofra muito carece de importância comparado ao problema de que não seja capaz, minha querida Lu, de reencontrar-te a ti mesmo. Nunca... esse aqui não é o poema, né? Na verdade, essa é a carta que eu falei que ele escreveu para ela, sendo um pouco duro e agressivo. Enfim, vamos voltar aqui, porque justamente uma coisa que eu estava querendo falar nesse sentido é que essa admiração de Nietzsche, eu acho que é maior, assim, sobre ela, é além do bem e do mal, por assim dizer, né? Assim, e essa coisa desse despertar poético de ambos a partir dessa vivência. Bom, fala aí, Jean, um pouquinho. Como eu poderia dizer, assim, a respeito desse assunto, eu acredito que Nietzsche ele utilizava diversas máscaras para poder se expressar, tanto a sua própria, o seu próprio estilo literário, o seu próprio estilo filosófico é um estilo literário. Nietzsche utiliza diversas figuras de linguagem, inclusive ele tem livros de retórica, onde ele próprio aprendeu, lendo os livros de filologia clássica, a escrever como os poetas no estilo dos autores de potência, dos autores de obras que, de alguma maneira, só são compreendidas séculos depois, ou até mesmo que falam para as eras, obras que falam para as eras. E Lu Salomé, ela é uma poetisa que faz com que a poesia dela reverbere os ecos das grandes autoras, o eco silenciado das grandes autoras, porque ela é uma autora que, dentro de um contexto onde as mulheres não poderiam produzir obras de literatura não censuradas, teve que publicar obras com pseudônimos masculinos. Sim, a primeira obra dela para poderem ser aceitas.
masculino, justamente. E ela também, vamos dizer assim, elevou também o próprio Hilke, né? Deu dicas dessa coisa, né? Essa estética. Então, persona, estética, estilo, são coisas muito importantes para a época e eu acho que os dois expressam bem. E o que vale ressaltar é o seguinte, é que o Paul Rie, ele escondeu as cartas que o Nietzsche pediu desculpas a ela. Então, assim, com certeza, pode ter havido umas farpas, umas desentendimentos, mas o Nietzsche soube se desculpar também, isso é muito interessante, né? E ela só soube depois, só leu depois essas cartas, né? E aí, João, o que você mais tem a falar aí da sua pesquisa um pouco e dessa questão de Nietzsche e os poetas, assim? Bom, a minha pesquisa, Gabriel, é sobre a arte na perspectiva de Nietzsche e a obra contemporânea de Alex Gray, um artista visionário contemporâneo bastante difundido, conhecido, que trabalha com arte visionária. Eu estou utilizando a teoria estética de Nietzsche como a chave interpretativa da obra de arte de Alex Gray. E, assim, a poesia é uma arte, então, assim, ele não deixa de dialogar com a poesia. Nietzsche é um autor que dialoga com todas as artes. E para ele dialogar com todas as artes, ele dialoga com a poesia. O que ele diz sobre a poesia? Ele diz que a poesia, ela é uma ferramenta, uma ferramenta da linguagem com a qual você pode expressar a medida das coisas, né? Assim, a linguagem como medida da realidade. A expressão poética, ela tem a capacidade de mensurar o mundo real para fazer com que essas coisas, esses entes que nos circundam, possam ser compreendidos de uma forma mais precisa, que eles possam ter um sentido, um significado, um nome atribuído, com o qual nós, seres humanos, que somos animais linguísticos, nos relacionamos com eles. Então, a poesia ela vai dando significados novos, ausentes, ela extrai deles o significado que